Olá a todos, nós somos alunos do Colégio Atlântico, eu sou a Sara. Eu sou o Santiago. E eu sou o Rodrigo Branches. Somos todos alunos do 8º A e no âmbito da disciplina de STEM, Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática, estamos aqui hoje para fazer uma entrevista. Antes disso, vamos falar um pouco sobre as energias renováveis, o nosso tema. A energia renovável vem de recursos naturais naturalmente reabastecidos, como por exemplo o sol, a chuva, os mares e o vento, diferente de combustíveis fósseis. Elas existem devido à necessidade de sustentabilidade e manutenção do nosso planeta. A energia renovável é muito importante para o nosso mundo. No entanto, ainda não conseguimos produzir energia suficiente para que gastamos. Como tudo na vida, existem prós e contras. E com muita felicidade, vamos entrevistar António Biscaia. Então, gostaria de se introduzir, primeiramente. Portanto, sou António Biscaia, trabalho na Agência Municipal de Energia do Seixal desde o ano 2000. Portanto, tal como vocês disseram, faço, neste caso, gestão de projetos, sejam eles de eficiência energética, seja de energias renováveis. A Agência Municipal de Energia do Seixal foi criada precisamente no ano 2000, um projeto europeu que se chamava SAVE, e foi constituída para que pudesse ser melhorado o conceito de Seixal ao nível energético, tanto na aposta nas energias renováveis, como também na eficiência energética. Portanto, estes nossos mais de 20 anos de atividade, portanto, temos vindo a desenvolver trabalhos que nos permitem tornar o conceito de Seixal mais limpo, mais sustentável. Okay? O que são energias renováveis? Portanto, tal como vocês já me disseram aí nessa apresentação, são todas aquelas energias que provêm de fontes naturais, portanto, que nos dá a natureza. O que é que elas têm de especial? Elas não se esgotam, são muito menos poluentes do que as alternativas que nós estamos atualmente também a consumir, apesar de erradamente muitas vezes transmitirmos a ideia de que as renováveis são totalmente limpas. Elas não são totalmente limpas, não há nada que seja totalmente perfeito. Portanto, elas são muito menos poluentes do que os combustíveis fósseis ou outro tipo de energias. O que é importante também dizer? Hoje em dia se fala muito também desta questão das alterações climáticas. Portanto, este tipo de energias são essenciais neste combate às alterações climáticas. Portanto, temos todo o planeta, ou praticamente todo o planeta, preocupado com esta questão e, portanto, é este o caminho. Portanto, será pela aposta nas renováveis. E, essencialmente, é isto. Portanto, elas vêm da natureza, são infinitas, são muito menos poluentes. São essas duas vantagens. Qual considera o maior problema de cada energia? Portanto, quando falamos desta área de energia, falamos de, diria, 3 grandes famílias de energia. Temos, como vocês já disseram, energias renováveis, temos os combustíveis fósseis e temos também a energia nuclear, que não se insere nem dentro dos combustíveis fósseis, nem dentro das energias renováveis. Vocês me estão a perguntar quais são vantagens e desvantagens de cada uma delas, é isso? Sim, problema. Problemas associados a cada uma delas. Pronto. Podemos começar pelos, neste caso, combustíveis fósseis, ainda muito utilizados no nosso país e no nosso planeta. Eles, ao contrário das energias renováveis, são finitos, não é? E são altamente poluentes. Portanto, como combustíveis fósseis temos carvão, temos o gás natural e também temos o petróleo. De todos eles, o carvão é o mais poluente. Vocês certamente já ouviram falar daquele efeito que se chama, neste caso, chuvas ácidas, advém da queima portanto, neste caso, de carvão. Portanto, mas qualquer um destes 3 tipos de combustíveis fósseis são altamente poluentes, portanto, deverão ser evitados. Portanto, juntando ao facto de serem finitos e serem altamente poluentes, ainda também vos poderia dizer algo mais. Nós, enquanto país, Portugal, não detém ou não tem reservas consideráveis deste tipo de combustíveis fósseis. Ou seja, deixa-nos numa dependência praticamente total de países terceiros, que nos vendem ao preço que querem e em quantidades que querem. E agora temos o caso concreto da Rússia, onde se viu que os países muitas vezes estavam dependentes daqueles combustíveis fósseis. Portanto, estes são os grandes problemas de combustíveis fósseis. Quando falamos da energia nuclear, que é outro tipo de energia, do ponto de vista da produção de energia, diria, a melhor. Mas, apesar disso, não é? Temos grandes graus de eficiência, portanto, ela é altamente eficiente. Qual é o grande problema da energia nuclear? Tem a ver com a gestão de resíduos. Não é? Vocês sabem, o resíduo final é preciso depois depositá-lo em algum local, portanto tem esse problema.
E depois tem o grande problema da segurança, que tem sido muito falado, e vocês conhecem, os grandes acidentes que têm acontecido, por exemplo, no Japão, na zona de Fukushima, e portanto tem todo o problema associado quando há uma catástrofe, quando é afetada a central nuclear, há grandes riscos para aquelas populações que ficam mais próximas dela. Passando ao terceiro tipo de energias, e vocês querem que eu vos diga problemas associados. Portanto, as energias renováveis, tal como eu vos disse, não são perfeitas. Para já, têm como principal defeito que estamos dependentes que o recurso esteja disponível. Eu, por exemplo, se tenho um painel solar, mas não tenho sol, ele não irá funcionar, portanto, esta energia, naquele dia principalmente, portanto, não terá grande interesse. Portanto, elas estão dependentes que haja o recurso. Não é? Eu, por exemplo, a ter a barragem, tivemos um período de seca, elas estiveram praticamente paradas. Portanto, o recurso à água, faltava o recurso à água, não quer dizer que elas não possam ser utilizadas, mas está muito limitado. Portanto, elas estão limitadas a termos o recurso. E depois, eu diria que o que é que elas têm também? Elas não são totalmente limpas. Eu, por exemplo, para fazer um painel solar, tive que gastar energia, tive que gastar recursos, não é? Tive que gastar outro tipo de recursos, portanto, e tem outro problema ainda associado, tem a ver com o fim de vida daquele equipamento. Portanto, eu quando vou ter que fazer, por exemplo, a reciclagem dos vidros, dos metais que estão associados, portanto, é um elemento que ao fim de 20 anos, 25 anos, vai ter que ser abatido. Portanto, temos sempre um resíduo. Portanto, não é perfeito. Agora, quando comparada com, por exemplo, os combustíveis fósseis, elas são claramente por aí, terá que ser por aí o nosso caminho. Talvez também, de hoje em dia, o preço das energias renováveis seja muito maior que talvez o preço dos combustíveis fósseis, por exemplo. É assim, o preço de combustíveis fósseis, vocês têm essa noção, né? Quando olhamos, por exemplo, ao preço da gasolina, do gasóleo, ele tem vindo a disparar, do gás. As energias renováveis têm a tendência contrária. Cada vez é mais barato produzir através das energias renováveis. Eu há muitos anos, para comprar um painel solar, custava muito mais caro do que custa hoje em dia um painel solar. Okay? Portanto, elas têm vindo a baixar de preço, têm-se vindo a massificar e o seu preço tem vindo a baixar. Portanto, hoje em dia é cada vez mais fácil, é cada vez mais barato investir num sistema de energias renováveis. E agora, com o pós-pandemia e com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, até já nem se nota tanto o contraste, o que pode ser uma grande oportunidade para a sustentabilidade. Ok, nós temos uma grande diferença, é que para termos uma energia renovável, por exemplo, em nossa casa, exige um investimento inicial. Eu, para ter gás, eu praticamente chego a ter, por exemplo, um esquentador e depois o gás chega à minha casa. É fácil de gastar. Eu, para ter um painel solar a aquecer água, tenho que fazer um investimento inicial, tenho que o comprar. É verdade que ele depois vai ser abatido ao longo dos anos e rapidamente vai ser compensador, mas exige muitas vezes um investimento que muitas vezes não se faz. Não é? Mas, por exemplo, quem constrói uma casa de raiz nova, faz todo o sentido o custo daqueles painéis solares, portanto, é completamente desbatido naquele preço da casa. Portanto, faz todo o sentido. Mas é preciso aquele investimento inicial. Sabe qual é a energia mais utilizada em Portugal? Portanto, nós neste momento, e quando falamos de energia elétrica, 67% em 2020 provinham de fontes renováveis. 67%. Neste momento já temos mais renováveis do que temos combustíveis fósseis. Mas isto falamos do setor elétrico. Depois não temos só eletricidade em Portugal. Temos também combustível e tudo mais. Mas mais ou menos neste momento em Portugal andamos por volta de 50-50. Metade são combustíveis fósseis, metade são energias renováveis. E nós temos que também aproveitar do nosso país. Nós temos grandes condições para aproveitar as energias renováveis. Exatamente. Todos os países normalmente tendem a aproveitar as suas renováveis. Não é? Vocês só como tenham como exemplo, na Islândia, que é um país que tem imensa energia geotérmica, não é? 100% da eletricidade daquele país provém de energia geotérmica. Portanto, cada país acaba por ir buscar aquilo que tem. Nós aqui em Portugal temos várias fontes disponíveis. Do vento, temos a água, temos o sol. Não é? E, portanto, é o perigo que temos que ir. Que energia você opta por utilizar? Nós, hoje em dia, temos como obrigação legal, por exemplo, uma casa nova, quando é construída, tem que ter uma energia renovável. Okay? Eu dava-vos o exemplo da minha casa, e a casa é relativamente recente, tive que instalar, ou instalei, neste caso, painel solar para aquecimento de água. O que hoje em dia é uma tendência muito forte, tem a ver com a instalação de painéis solares fotovoltaicos para autoconsumo, ou seja, a casa produzir a energia que irá consumir. Claro que isto depois não é válido, ou a potência não é válida para qualquer coisa. Portanto, infelizmente, nós muitas vezes não estamos em casa durante o dia, e é quando o sol está a produzir.
qual é a solução? Ou temos realmente um equipamento que nos consome energia durante o dia, ou então temos que armazenar sob a forma de baterias, que portanto será a alternativa. Mas eu diria que a energia solar nas nossas casas, em Portugal, diria que é mais fácil de pôr em prática. Okay? Como sabe, agora com o pós-pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os preços da energia têm aumentado bastante. Como acha que a sociedade vai reagir e será esta uma oportunidade para a sustentabilidade? É assim, e olhando um bocadinho para esse último ano, não é? Percebemos claramente que tínhamos uma dependência energética de países que detinham combustíveis fósseis e, de certa forma, aprendemos um bocadinho essa lição. Qual é o caminho que a União Europeia e alguns países estão a tomar? É acelerar aquela aposta nas energias renováveis. Portanto, cada vez mais deixarmos os combustíveis fósseis e apostarmos nas energias limpas, que são verdes. Há uma tendência que eu diria que é mundial e que se está a ver agora, que é um bocadinho a eletrização de tudo o que nos rodeia. Desde os carros elétricos, as casas cada vez mais com energias renováveis a fornecer energia elétrica. Portanto, vamos nos tornar uma sociedade que vai consumir muita eletricidade. Portanto, já consumimos, mas ainda vamos tender mais. Estamos a substituir, por exemplo, gasóleo ou gasolina por eletricidade, por exemplo, nos nossos carros elétricos. Portanto, a tendência é a aposta nas renováveis e tornarmos tudo muito mais elétrico, tudo muito menos dependente dos outros tipos de sistemas. E qual é o papel das pessoas para tornar o mundo mais sustentável? É assim, nós enquanto cidadãos, nós temos grandes decisões e essas grandes decisões passam pelos nossos governos, pelos governos de todo o mundo. E portanto, essas têm, obviamente, uma coisa de importância extrema. Portanto, nós há uns anos atrás, não sei se vocês têm essa noção, mas Portugal tomou a opção de construir uma rede de gás natural, portanto, que vinha do Norte de África e que, portanto, iria alimentar o nosso país. Portanto, apostámos numa rede que utiliza combustíveis fósseis. Se calhar podíamos ter ido para outro caminho, portanto, mas isso já passa muito pela decisão de cada governo. Hoje em dia, não sei se vocês têm essa noção, mas a União Europeia, portanto, neste caso Portugal, temos o compromisso de descarbonizar a sociedade até 2050. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos tirar tudo o que são combustíveis fósseis até 2050. Pronto. O que é que eu vos queria dizer? Que, obviamente, que nós não estamos envolvidos, pelo menos diretamente, nestas grandes decisões, não é? Nestas grandes decisões que são, diria, estratégicas que Portugal também toma, mas temos o nosso papel localmente e temos o nosso papel, e isto que vocês estão a fazer aqui é um contributo para podermos mudar um pouco, neste caso o Conselho de Seixal, ou a região onde estamos inseridos. Portanto, julgo que é extremamente importante e nós, enquanto cidadãos, podemos tomar pequenos gestos, não é? Mas que nos vão permitir reduzir os consumos, nos vão permitir optar cada vez mais pelas, por exemplo, renováveis. Pode-nos falar um pouco sobre os projetos desenvolvidos e que se irão desenvolver na Câmara de Seixal? Olha, nós temos vindo a trabalhar várias áreas, desde a parte de mobilidade sustentável, as tais energias renováveis, a eficiência energética. O que é que eu vos podia falar? Quando, por exemplo, falamos em termos de mobilidade sustentável, temos vindo a desenvolver, por exemplo, desenvolvemos duas aplicações recentemente. Uma que se chama PDA. O que é que nós propomos? Que os alunos das escolas andem em pé. Aquela aplicação que nós construímos transforma quilómetros percorridos em pontos. É uma pequena competição entre alunos, mas no qual nós fomentamos, portanto, que as pessoas andem em pé, que os alunos andem em pé. Temos outra aplicação que também é semelhante, mas que não tem a ver com andar a pé, mas com andar de transportes públicos, que se chama EPGão. O que é que nós instalamos? Um conjunto de sensores dentro dos autocarros, do metro, dos comboios, onde sempre que os utilizadores, com a sua aplicação, percorrem quilómetros dentro daquele transporte público, também vão transformar em pontos. Portanto, também estamos a fomentar a utilização, neste caso, de transportes públicos. Ora, o que é que eu aqui vos podia falar mais? Outro projeto que também temos feito ao nível da Câmara e que estamos ainda neste momento a fazer é a substituição de toda a iluminação pública do Conselho. Estamos a substituir todas as luminárias que existiam, por exemplo, em sódio, vapor de sódio, e estamos a transformar tudo em LED. Portanto, muito em breve, vamos ter o Conselho de Seixal totalmente, na sua iluminação pública, totalmente a funcionar a LED.
Outros projetos, também ainda a ver com a iluminação, fizemos com um projeto que foi financiado pela ESE, portanto substituímos toda a iluminação das escolas, neste caso primeiro ciclo, onde também substituímos toda a iluminação fluorescente também por LED. Portanto, caminho muito dentro da iluminação, tornar cada vez mais eficiente a iluminação, tanto das vias públicas, como das escolas, como dos edifícios. O que é que eu vos podia falar mais? Também temos um projeto já tem alguns anos que se chama Pacto de Autarcas, não sei se vocês conhecem. O Pacto de Autarcas são compromissos que as câmaras municipais assumem. Neste caso, este Pacto de Autarcas tinha como compromisso era reduzir em 20% o consumo de energia, apostar 20% nas energias renováveis e reduzir as emissões também em 20%. Portanto, neste caso, a Câmara do Seixal já conseguiu todos esses objetivos e, portanto, estamos acima desses 20%. Portanto, é um desafio que também temos para o Conselho. Quer deixar alguma mensagem para quem vai assistir? Não, eu só gostaria que todos aqueles que estão aqui na escola e que pertencem a todo aquele envolvente à escola, que possam contribuir de sua forma para não só termos uma forma de consumir energia mais eficiente, com pequenos gestos, desde apagar a luz, instalar lâmpadas eficientes em casa. Portanto, isto passa muito por nós. Mas também trazer para a escola. Podemos sensibilizar os colegas, podemos sensibilizar os pais, os funcionários, os professores, para que tenham gestos que sejam mais sustentáveis. Porque grão a grão enche a galinha ao papo. E se formos fazendo pequenos gestos, certamente irá contribuir para termos um país mais sustentável, mas também com um conceito social muito mais sustentável e muito mais verde e limpo. Você acha que também poderia divulgar, se quisesse, a aplicação que o Câmara do Seixal vai fazer, como de andar a pé nas escolas, e o projeto que tem feito ultimamente nas escolas? Sim, essa aplicação, portanto, é uma competição que se chama PDA, ela começou a entrar em vigor em dia 2 de janeiro e vai até ao final do mês de março. Portanto, eu convido toda a vossa escola, podeis fazer chegar informação que vocês irão partilhar com todos os vossos colegas, porque ainda estão a tempo, neste caso, contribuir, vocês se tornarem pessoas mais ativas, primeiro que tudo, uma questão de saúde. Vamos reduzir os consumos, em vez de vir de carro para a escola, estamos a gastar, estamos a poluir, poder ir a pé, ou para qualquer outra atividade. Portanto, estão mais do que convidados e vou fazer chegar-vos toda a informação para que vocês possam começar desde já a participar. Muito obrigada pela sua presença e assim terminamos a nossa entrevista e o nosso projeto da disciplina de STEM. Esperamos que tenham gostado e veremos-nos numa próxima.